Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a obra Precisamos Falar sobre o Kevin. Por que é tão importante falar sobre os temas abordados nesse livro e também por que esse livro é tão impactante? Vou conversar um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, primeiro que a autora de Precisamos Falar sobre o Kevin, ela vai até lugares que muitos não querem ir, nem sequer querem pensar a respeito. A autora ela aborda diversos temas muito importantes, mas assim, que é visto como problemático pela nossa sociedade, principalmente na época em que o livro se passa, que é na década de 80 até 2000. O livro ele é epistolar, ou seja, ele é escrito em forma de cartas que a Eva, que é a mãe do Kevin, escreve para o pai dele. E essas cartas têm como assunto falar sobre a relação deles desde o início e também falar sobre o Kevin, por isso o nome leva Precisamos Falar sobre o Kevin. A princípio, o sentimento que eu tive em relação às cartas que a Eva escreve para o Franklin, que é o pai do Kevin, é que ela quer tirar um peso das costas dela por ser mãe de um assassino. Bom, e aí que entra o tema principal do livro. O livro vai falar sobre o Kevin, que é um menino de família abastada, uma família rica, tradicional americana, que comete uma série de assassinatos. E é justamente sobre isso que a autora quer falar, o que leva o menino com todos esses privilégios sociais fazer isso. E ao mesmo tempo que a autora trabalha essa temática fictícia, porque a história do Kevin é uma ficção, ela passeia por todos os massacres dentro das escolas americanas que aconteceram naquele período de tempo. As cartas da Eva também nos transportam para dentro da casa deles e lá nós conseguimos enxergar o quanto é problemática a relação deles num todo. A relação deles com o Kevin, a relação Eva e Franklin como casal, enfim, posteriormente com o segundo filho, né, a irmã caçula do Kevin, enfim, a relação familiar deles é extremamente problemática, mas a relação problemática não se inicia somente quando o Kevin nasce. Na verdade, quando a Eva começa a descrever o início do relacionamento dela com o Franklin, o início do namoro, a gente já percebe que eles são pessoas muito diferentes, pessoas que enxergam a vida de maneira muito diferente. O Franklin é uma pessoa extremamente conservadora, machista, patriota, assim, o extremo para ele. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Ele fala muito mal das pessoas, ele enxerga as pessoas de cima para baixo. Não que a Eva seja perfeita, muito pelo contrário. A Eva é um personagem muito problemático também. Ela é uma pessoa que muitas das vezes comete esses mesmos erros do Franklin. Ela acha que ela é melhor do que as pessoas porque ela é de uma classe social alta. Essa questão de quando você conhece uma história sob a perspectiva de um personagem e os defeitos dele são escondidos, no caso da Eva não é assim. Nós conseguimos enxergar os erros dela com muita nitidez. A Eva, quando ela conhece o Franklin, ela já é uma mulher muito bem sucedida, ela ganha muito dinheiro, ela tem uma empresa, ela é uma mulher extremamente independente, não depende de homem nenhum, ela é muito livre. E o Franklin, por ser extremamente conservador, extremamente machista, ele não consegue lidar muito bem com essa personalidade extremamente livre e independente da Eva. E a maior diferença entre os dois, que é, no meu ponto de vista, o que desencadeia o grande drama do livro, é que a Eva não quer ter filhos, e ela deixa isso muito claro desde o início do relacionamento dos dois, e o Franklin quer muito ter filhos. Na verdade, no meu ponto de vista, e assim, o comportamento do Franklin deixa isso muito claro, é que ele quer fazer um filho, mas ele não quer ter a responsabilidade de ser pai. Afinal de contas, enquanto a Eva abre mão da carreira dela praticamente pra ter um filho, porque o Franklin enche o saco dela, não tem como usar outras palavras, gente. O Franklin, ele é um verdadeiro babaca. Ele é um cara que o tempo inteiro ele fica pressionando a Eva em relação a ter filhos, sabendo que ela não quer ter filhos. Ele faz certas ameaças dizendo que se eles não tiverem filhos, o casamento deles vai acabar, porque ele sabe que a Eva é apaixonada por ele, então ele faz essa tortura psicológica com ela. A partir disso, a autora vai abordar um tema de uma maneira bastante delicada, que é a maternidade.
A autora fala muito sobre isso. A Eva conta, sem esconder absolutamente nada, todos os sentimentos dela enquanto ela está grávida e quando o Kevin nasce, que é uma cena muito forte. Porque a cena descrita pela Eva quando o Kevin está nascendo é dela empurrando ele para dentro para que ele não nasça. Então, a partir disso, a autora vai trabalhar o tema maternidade de uma forma muito delicada e mostrando para o leitor como o tema maternidade compulsória é extremamente problemático, porque nós mulheres somos treinadas desde criança a ser mães, porque nós recebemos bonecas, bebês, para que a gente cuide. E isso, querendo ou não, faz parte de uma sociedade com a cultura que impõe a maternidade compulsória. A Eva não esconde em momento nenhum que ela está completamente infeliz com aquela vida que ela está levando. Ela decide, em dado momento do livro, que ela vai ter um filho do Franklin a partir de um acontecido, que no meu ponto de vista é muito estranho esse acontecido. Uma noite, a Eva está esperando ele em casa do trabalho, ela chega primeiro que ele, ela tá esperando ele, e ele não liga, ele não chega nunca. Passa muitas horas, ela entra em desespero e aí, do nada, depois de muitas horas passadas do horário que ele normalmente chegaria, ele chega dizendo que o carro dele quebrou, que ele precisou pegar uma carona, enfim, ele conta toda uma história que pra mim é muito estranha, não me convenceu. Pra mim o Franklin não efetivamente estava contando a verdade, mas a autora não confirma a história dele, mas também não desmente, né? Então, mas pra mim soa muito estranho. A Eva, nesse dia, na verdade, nessa noite, a Eva, por esse desespero que ela sentiu, por medo de perder o Franklin, ela decide que ela vai ter um filho dele. Então, a Eva decide contar pro Franklin que ela decidiu que eles vão ter um filho. Obviamente, ele comemora, ele se sente vitorioso por ter convencido a esposa de que não queria ter filhos, de que eles teriam um relacionamento muito melhor se eles tivessem um filho. Obviamente que isso deu completamente errado, né, gente? A história de Precisamos Falar sobre o Kevin mostra que tudo deu errado nessa família. E essa questão do Franklin se sentir vitorioso não é porque ele tinha uma personalidade muito forte, não, pessoal. É porque na década de 80 e 90, o fato dele ser homem já era mais que suficiente para que a vontade dele dentro do relacionamento prevalecesse. E quando a autora traz uma personagem como a Eva, que relata em suas cartas suas frustrações em relação à maternidade, as culpas que ela sente e que a sociedade colocou nas costas dela, quando ela diz todos os seus sentimentos ruins em relação à maternidade, a autora não está dizendo que as mulheres não devem ter desejo pela maternidade, desejo de ser mãe, ou que as mulheres bem-sucedidas não devem pensar nisso. Não é essa a questão. O que a autora faz é criticar a sociedade que enxerga essas mulheres que não desejam ter filhos como mulheres ruins, como mulheres mal amadas, como mulheres que nunca vão conhecer o amor verdadeiro, como mulheres que não gostam de criança. Isso é uma mentira absurda. Uma mentira criada por uma sociedade que impõe que todas as mulheres, obrigatoriamente, para serem bem vistas, precisam ser mães. A sociedade ainda não sabe lidar com mulheres que falam de uma maneira firme e decidida que não querem ter filhos ou que não pensam nisso para sua vida. Ainda por essa linha, a Eva, ela se descreve de uma maneira muito cruel, de uma maneira muito forte, ela se coloca como culpada, ela se critica muito em relação ao Kevin, justamente porque é isso que as pessoas fazem com ela logo após o massacre que o Kevin comete dentro da escola. Inclusive, tem um trecho do livro que eu quero muito ler para vocês, que descreve exatamente o sentimento da Eva e de outras mães que estão à espera para visitar seus filhos que estão encarcerados. Aquele menino deu errado porque a mãe dele bebia ou se drogava. Ela deixou o garoto solto na rua. Ela não ensinou a ele o que é certo e errado. Ninguém nunca disse que o pai era um bêbado ou que o pai nunca estava em casa quando o garoto voltava da escola. E ninguém jamais diz que alguns desses garotos não prestam e pronto. Esse trecho é uma fala de uma outra mãe para Eva, dizendo que a culpa não é exclusivamente dela, de tudo o que aconteceu, de tudo que o filho dela fez.
E justamente, gente, pra mim, precisamos falar sobre o Kevin não é uma história para se procurar culpados. Na verdade, a gente tenta procurar culpados em muitas dessas situações que acontecem, principalmente quando o assunto é massacre de jovens dentro de escolas. A gente tenta achar culpados e normalmente a gente aponta para os pais. Mas, à luz do meu ponto de vista, não é uma história que você deve procurar culpados, porque não existem culpados. A Eva, ela tem diversos defeitos. Tem muitos momentos da história em que eu detestei a Eva. Ela, pra mim, é um ser humano muito difícil de lidar, muito difícil de engolir. Mas ainda assim, ela não é culpada pelos atos do Kevin. Em dado momento da história, a gente precisa analisar e decidir se nós confiamos no narrador da história, que no caso é a Eva. E aí vai da ideologia e ponto de vista de cada um, se vai acreditar no que ela está narrando ou não, porque ela narra o Kevin como um pequeno demônio, desde quando ele nasce. Mas a gente, pelo menos pra mim, tá, gente? Essa é a minha opinião, foi o que eu tirei da história. Eu confiei na Eva desde o início em relação ao que ela descreve da história, em relação ao que ela descreve do Kevin, porque o Kevin, ele tem comportamentos de uma pessoa não sociável, de uma pessoa que não consegue se relacionar bem com as pessoas desde muito pequeno. Ele é uma criança que começa a falar com 4 anos, que fala somente quando ele tem a certeza de que ele vai falar a frase correta. Ele não é uma criança que consegue se relacionar bem com a mãe. Desde que ele nasceu, ele rejeita a Eva e ele ama o Franklin, porque ele sabe que o Franklin faz exatamente tudo o que ele quer e acredita 100% no que ele diz, e isso gera um conflito entre o casal, porque a Eva sempre é vista como a pessoa ruim e a pessoa que faz mal pro Kevin aos olhos do Franklin, porque é aquela situação, né, gente? O Franklin, ele nunca estava em casa, o Franklin, ele não conhecia o Kevin, o Franklin, ele nunca cuidou efetivamente do Kevin. Então, pra ele, o Kevin era um anjo e a Eva era o demônio. Mas, mesmo confiando na narradora, eu acredito que em alguns pontos da história, principalmente quando ela está relatando a chegada dela com o Kevin recém-nascido do hospital, acredito eu que seja também parte da inexperiência dela com crianças. Ela fica muito desesperada e muito, de uma maneira negativa, tá, gente? Muito desesperada e muito frustrada quando o Kevin, ele chora demais, quando o Kevin rejeita o leite materno em contato com ela, ou seja, ele rejeita o seio dela, ele só se alimenta quando o Franklin pega ele e dá a mamadeira pra ele. Então, assim, acho que uma parte disso é a inexperiência da Eva de nunca ter lidado com uma criança, com um recém-nascido, mas eu não descredibilizo os relatos dela em relação à personalidade do Kevin. Outro aspecto importante, o Kevin é um psicopata? No meu ponto de vista, não. O Kevin não é um psicopata. A gente pode pensar em discutir se ele é um sociopata, mas psicopata do meu ponto de vista ele não é. Mas é muito interessante analisar as coisas que ele fala pra Eva nas visitas que a Eva faz pra ele. Ele se sente o centro das atenções por ter cometido esse massacre tão jovem e parece que era o que ele queria, era o que ele esperava. O final de Precisamos Falar sobre o Kevin foi muito impactante pra mim. Foi muito forte, eu terminei o livro e fiquei em choque, porque eu pensei, meu Deus, esse é o grande desfecho da história do Kevin. E, claro, que esse final, ele reafirmou as teorias que eu já havia criado, do meu ponto de vista, mais uma vez falando, tá, gente? Sobre toda a história do Kevin, da família, enfim, da Eva. E também trouxe um ponto extra, que o fato de o Kevin ter feito tudo isso pra mostrar pra Eva o quanto ele admirava ela. Por que ele fez isso? Por que ele escolheu essa forma de demonstrar, gente? Aí exige um estudo muito mais complexo, uma responsabilidade muito maior de uma pessoa que é especialista no assunto. Como eu falei pra vocês, do pouco que eu tenho de conhecimento, do que eu estudo sobre essas coisas, sobre o tema em si, eu não vejo o Kevin como psicopata. Eu acho possível ser discutido uma sociopatia, mas uma psicopatia, pra mim, não é o caso do Kevin. Mas aí é uma questão de perspectiva de cada um que lê o livro, que tem minimamente um conhecimento em relação a esses casos. E também, gente, não dá pra mim vir aqui falar sobre um assunto do qual eu não sou especialista, até porque falar sobre esses temas, pra mim,
exige uma responsabilidade muito grande. Eu não sou o tipo de pessoa que trago aqui casos, seja ele qual for, com crime ou sem crime, simplesmente por falar de uma pesquisa do Google, porque pra mim isso é irresponsabilidade. Até porque existe um outro ponto, pessoal. Esse livro pode ser gatilhos, pode ter vários gatilhos para pessoas diferentes. Então, exige uma responsabilidade você abordar os temas deste livro, principalmente em relação à maternidade, que é um assunto muito difícil. E para finalizar, pessoal, uma questão muito importante do livro e que a autora volta muitas vezes para questionar é o fato de que todos os dias jovens se matam em bairros pobres dos Estados Unidos e ninguém tá nem aí, ninguém se preocupa, ninguém tenta achar um porquê. Mas quando isso acontece em bairros de classe média alta nos Estados Unidos ou escolas bem conceituadas desses mesmos bairros, todo mundo precisa achar um porquê, mesmo que muitas das vezes não existam motivos para o ocorrido. Mas como nós já sabemos, a classe média e a classe alta precisam achar culpados para o ocorrido, porque elas precisam ser ressarcidas por eles. Mas é como a autora diz, são os mesmos crimes, mas em realidades diferentes de um mesmo país. Precisamos falar sobre o Kevin, também foi adaptado para o cinema. Ele foi vencedor do prêmio Orange na Grã-Bretanha em 2005 e antes de virar um best-seller, chegou a ser recusado por pelo menos 30 editoras. E é isso, meus queridos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. É um livro bem difícil de falar sobre, porque aborda temas bastante complexos para serem falados assim. É preciso ter responsabilidade sobre o que você vai falar em relação a esses temas. Você tem que estudar sobre eles minimamente para entender. Mas um fato é, esse livro ele olha para a nossa sociedade e nos obriga a lidar com ela da maneira que ela é. A gente precisa criticar os aspectos que a autora traz, porque é isso que ela faz, ela critica, mas a gente tem que lidar com a sociedade e com a evolução dela. A gente não pode se prender simplesmente a uma ideologia que nós temos e achar que a sociedade gira em torno disso. Se você gostou, curte pra mim o vídeo, envia pros seus amigos, comenta aqui embaixo. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve no meu canal. Se você está vendo pelo Instagram, compartilha nos seus stories, compartilha com os seus amigos, salva pra mim, porque isso me ajuda muito, gente. Falar sobre livros é difícil, falar com responsabilidade é mais difícil ainda, porque exige muito estudo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.